sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast com um propósito: até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos ajudando irmãos. Hoje eu tenho uma entrevista com um amigo, um gestor, né, um colega de profissão que eu tive o prazer de conhecer, né, na onde que eu trabalho atualmente. E hoje ele vai falar um pouco da sua história de vida, de tudo aquilo que ele ultrapassou nessa vida para chegar até aqui agora. Ele vai dar uma pequena introdução dessa vida, fazemos uma pauta aqui. Esse mês de março, estamos com um mês que a gente vai falar mais de cunho profissional, crescimento, porque a vida ela passa, mas ela não respeita a sua idade. A sua idade também passa junto com ela. E nunca é tarde para você recomeçar, mas também você tem que entender que você pode recomeçar hoje. Amém? E queria agradecer ao Ronilson, tá bom? Posso falar que hoje é um dos caras que eu tenho muita inspiração para ele profissionalmente falando. Ele vai se apresentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, viu, gente? Nossa meta é chegar aos 300 inscritos ainda esse mês. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Os patrocinadores, Aline Modas, DG Cakes, vai estar os apoios sociais, que é o nosso irmão Eli, que a gente apoiamos, nosso pastor Leonardo, com a fonte de vida. E também vai estar aqui na descrição do vídeo, e depois a gente vamos reforçar novamente o trabalho do Ronilson, porque ele também é empresário também. Ele dá consultoria, dá cursos, treinamentos, capacitações, e a gente vai dar mais um ensejo no final do vídeo, tá bom? Desde já, se apresente para o nosso público, Ronilson, e agradecer sua esposa, seus filhos, né? É isso aí. Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronilson, estou na área da segurança privada há aproximadamente 13 anos. Hoje atuo em várias pontas relacionadas à segurança privada, com consultoria de segurança privada, dou curso de formação de vigilante, em parcerias, óbvio, com escolas de formação, e a gente também atua com projetos sociais aí, na qualificação de pessoas na área de vigia e portaria. E no mais é isso, estou aqui, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do Anderson, um cara que eu conheci no setor de trabalho também, e aquela oportunidade que Deus nos dá de trocar experiências, trocar informações, foi de grande valia, que está resultando nessa reunião hoje, né, cara? Glória a Deus. Isso aí. Qual é o nome da esposa? Mandar um abraço para ela. Grande abraço, não posso deixar de Pode deixar, mas de falar. Na hora que eu estiver vendo esse vídeo lá, você vai. Não posso deixar de falar. Apanhar, hein? Pessoa de grande, vamos dizer assim, de grande valia, uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, para eu ser o que eu sou hoje, para eu estar onde eu estou hoje. Grande, minha esposa Fernanda, beijo, né? Eu te amo, tá? Meu filho Daniel, agora está na faculdade, e minha filha Isabela, beijo para minha família. Glória a Deus, isso aí. Família é a base, né? Nós vamos no setor de trabalho e voltamos para a nossa família. Está aqui também nos bastidores aqui o nosso irmão Leandro, também. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, eu pensei que eu tinha tamanho, mas o homem é grande. Mas vamos lá, Ronilson, para a gente trazer um conteúdo hoje para o pessoal entender que nunca é tarde para recomeçar. Vou ler um texto bíblico que relaciona também o que vai ser transitado aqui, que está em Romanos capítulo 12, no verso 2, que vai ser assim: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Independente da fé da pessoa, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, ou aonde que ela se apega com Deus, sabemos que tudo está no controle de Deus, aqueles que creem, não é? Exatamente. E aquele que não crê, que é o que se considera ateu, ele ainda crê em alguma coisa, que fez na força do universo, que as coisas acontecem, mas sabemos que ter uma mente conformada com muitas coisas na vida é você ser um soldado que não quer lutar. Claro. Ou aquele certo tipo de cara que não sai da casa dele para
buscar um conhecimento, para correr atrás de algum outro tipo de profissão. E ele usa a frase assim: Ronilson teve sorte. Eu costumo dizer que a sorte é a desculpa para aquele que não correu atrás. Então é aonde que ele encontra. Eu sou assim porque eu não tive sorte, mas não sabe o percurso que o Ronilson percorreu. E vai dar um testemunho bem rápido para a gente dar início e dar espaço para você aqui. Eu lembro que eu estava na portaria do setor de trabalho que eu trabalho atualmente, entrei lá como porteiro. Já tinha uma experiência na área de segurança privada, mas não tinha ali o que eles pediam naquele momento. No decorrer do tempo, conheci o Ronilson lá e que me chamou a atenção naquela época, que ele estava lá fazendo entrevista, né, com vários supervisores e muitos supervisores para entrar naquela empresa naquela época. E ele, do nada, ele virou para mim, deu o crachá para ele, ele falou comigo assim, ó, cara, até quando eu tinha 29 anos, eu não tinha nem o segundo grau completo. E estava lá concorrendo uma vaga sobre vários supervisores, e ele entrou na empresa, entendeu? Com potencial para tal. E com pouco tempo ele já foi crescendo na empresa, e depois já foi convidado para outro tipo de empresa, né? E aonde que você faz curso de segurança privada, praticamente quase todas as escolas aí do nosso estado, ele já teve alguma participação ali, como seu instrutor. Então, isso me chamou muita atenção, porque tem pessoa que fala assim, eu estou velho para me recomeçar minha vida. Um cara que talvez não foi favorável para a vida em vários aspectos, porque eu acredito que você falou comigo uma vez, que você foi criado pelos seus avós. Exatamente. Talvez os seus avós dão para você a melhor educação que poderia dar para um ser humano, mas só que muitos foram criados com pai, com mãe, com uma condição financeira, já com um pé na faculdade, e ele com 29 anos ele virou essa chave da vida dele. Então, Ronilson, eu queria te fazer a primeira pergunta já baseado nisso. Quando foi que você decidiu recomeçar a sua vida na área que você exerce? Porque você tem o prazer de falar que você é vigilante, já que ele já é gestor, tem a empresa dele e tal, é instrutor, e ele fala, eu sou vigilante. Pois é, vamos lá. Como a gente falou no início, na abertura, um dos principais pontos foi a minha esposa. Por quê? A gente vem de uma história de superação, nós dois, no nosso casamento foi muita dificuldade. Eu era, vamos dizer assim, fui músico por muitos anos. É mesmo? Então, na época, quando a gente se envolveu, eu era pagodeiro, vocalista, pagode. E aí, cara, 3 anos e meio depois de namoro, me veio aquela notícia, eu tô grávida. Tô grávida. E aí, sabe quando 20 anos da sua vida se passa na sua cabeça em 5, 10 segundos? Isso aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu venho de uma trajetória de muita superação. O Anderson falou aí sobre a minha superação na área profissional, mas para mim conseguir ter essa superação, vir um entendimento da necessidade, eu precisei aprender com a superação da vida pessoal. Forte. Por quê? Porque, um breve testemunho, eu sou nascido e criado no aglomerado da Serra. Nasci lá no Hospital Evangélico. E nasci num âmbito de muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. E aos 7 anos de idade eu tive que enfrentar a minha primeira dificuldade, porque foi a perda da minha mãe. Perdi minha mulher, perdi minha mãe muito cedo. E éramos 5 irmãos. E se não me engano, na época da perda da minha mãe, minha irmã mais velha tinha 17 anos. E eu era o caçula. Então você faz uma ideia, a minha primeira referência eu perdi com 7 anos. Então o restante da vida eu tive que me apegar em algo. De alguma coisa. Certo? E essa deficiência causada pela falta da minha mãe, da minha matriarca, veio me acompanhando. Então quando eu cheguei e alcancei os 14, 15 anos de idade, eu buscava estratégias para me esconder, para preencher esse vazio que era a falta da minha matriarca. Então durante muito tempo eu usei a música, a noitada, a madrugada com os amigos, certo?
Então, com os 19 anos, eu conheço a minha esposa. E conheci ela num cenário bem diferente. Eu cheguei, teve uma fase da minha vida que eu dei muito trabalho, eu tive uma juventude muito conturbada, porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Hoje é o melhor amigo que eu tenho, mas não tive um bom relacionamento com ele na minha juventude, na minha infância. E aí com 19 anos de idade eu conheço minha esposa. Eu já vim com aquela vivência toda de maldade, da noite. Sei. Eu vou e conheço ela com 16 anos de idade. E a inocência dela jogou por terra toda aquela casca de maldade que eu tinha forjado em mim, sabe o que é? Uhum. E aí a gente iniciou o relacionamento e aí veio a notícia da gravidez. E quando a gente casou, foi com muita dificuldade. Por quê? Eu tinha 23 para 24 anos e ela com 19. E já grávida do meu filho. E eu não trabalhava na época. Entende? Não trabalhava na época. Aí o que eu fiz? Aí eu parei de estudar. Falei com ela, você termina, que eu vou ter que correr atrás do nosso objetivo. E aí ela, quando terminou, as imagens dela, o barrigão do meu filho, indo para a escola, voltando, mas terminou. E aí a gente casou, as coisas começaram a se ajustar. Só depois de 10 anos que o Start ligou. Por quê? Porque eu me lembro que ela falou comigo assim, nego, a gente tem que estudar. Aí eu virei para ela e falei, mas agora não dá para mim nada, então eu vou. Aí ela foi, estudou, fez a faculdade dela, hoje, graças a Deus, muito bem sucedida no que ela faz, ela é podóloga, tá? Muito bem sucedida no que ela faz, já tem uma grade de pacientes aí muito grande, uma carteira de pacientes muito grande. Mas aí o que acontece? Ela fez a faculdade dela. O que foi meu primeiro start para mim buscar o estudo, buscar a melhoria? Foi a formatura dela, sabe por quê? Porque eu nunca tinha participado de uma formatura, nem da minha. Porque no dia da minha formatura da 8ª série, um dia antes eu pulei dentro da escola e pichei a escola toda. Isso? Misericórdia. Aí eu não tive como participar da minha formatura, porque no dia da minha formatura o diretor, o senhor Maia, passou raiva demais comigo, mas hoje, graças a Deus, o diretor virou para mim e falou, ó, não quero ser aqui dentro da escola nem pintado de ouro. Você só volta aqui com alguém de maior para pegar o seu histórico. Então eu tive esse vazio, por quê? Porque eu via todo mundo do meu lado, minha formatura. E aí Deus me deu a honra de ver a pessoa, ver meu grande amor, uma pessoa que eu mais tenho de precioso nessa vida, que é a minha família, ver minha esposa formando. E nesse dia eu chorei muito mais que ela. E aí veio o start. Será que se algum dia eu vinha formar, eu vou conseguir proporcionar para minha família a mesma alegria que eu estou tendo hoje? Aí começou. Aí eu comecei o pensamento. E um detalhe também. E nessa época já tinha uns 4 anos que eu estava na vigilância. E eu passei a me questionar. Não é possível que a vigilância é só isso. Tem que ter algo a mais. É só esse curso de 200 horas? Tem que ter algo a mais, porque eu trabalhava na rede Itaú. Então eu falei, não é possível que a vigilância é só isso. Bom dia, senhora, a porta giratória está travada. A senhora dá uma olhada no bolso, se tiver algum objeto de metal, coloca nessa caixinha e retorna atrás da faixa amarela. Por quê? A monotonia já estava me incomodando. Aí cheguei para minha esposa e falei com ela assim, eu queria fazer um curso de gestão. Ela falou assim, você queria? Por que você queria? O que te impede de fazer? Aí eu virei para ela e falei com ela, a situação está muito difícil, ela não vem cá. Por isso que eu falo, ela é pedra fundamental no homem que eu sou hoje. Vem cá. Na época a gente tinha aquele computador da época da internet de escada. Abrimos lá e buscamos lá, achando que era bolsa. Aí achei lá o curso de gestão de segurança privada e fiz inscrição. Só que aí, no dia que eu fui fazer a matrícula, cheguei lá, o cara da faculdade falou assim, mas com o bolsa do Quero Bolsa tem que fazer o vestibular. Aí eu liguei para ela de novo. Nego, não é para mim não.
Olha o tempo que tem, que eu não estudei, finalizei o EJA agora. Aí o professor Nilson, você tem que acreditar no você, que se você não acreditar no você, não tem como eu e os meninos acreditar, não. Olha que interessante, né, Nilson? Você tem que acreditar em você. Exatamente. Aí o que acontece? Aí eu acreditei, fiz a prova e uma semana depois a faculdade me ligou que eu tinha tido 87% de acerto na prova e que eu podia ir lá e fazer a minha inscrição. Aí eu entrei para o mundo acadêmico. Aí eu abri a porta do universo que é a segurança privada, aí eu ia abrir a porta e falei, agora eu vou entrar. E o primeiro semestre não foi fácil. Questão de adaptação, na época, como eu falei, era muita dificuldade. Na época eu já trabalhava na TBI, trabalhava na agência bancária, saía de casa de manhã cedo, ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a faculdade. Quando eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. Me lembro até hoje de uma pergunta que meu filho fez para mim, que eu coloquei ela no meu depoimento, quando eu falei na formatura em nome da turma. Você foi orador? Fui orador da turma. Oh. Meu filho me perguntou a seguinte questão, meu pai, que dia que você vai formar? Por quê? Porque eu não estava vendo eles acordados. Sabe? Eu saía, eles estavam dormindo, eu chegava, eles estavam dormindo. Então foi essa correria. E aí no dia da minha formatura, eu como orador da turma, tive a oportunidade de expressar essas palavras. Aí que eu falo. Deus às vezes prepara situações, às vezes a gente acha que acontecem coisas pra gente. Primeiro a gente questiona, Deus, por que não aconteceu? Deus, por que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu durante muito tempo eu questionei a Deus, que era muita dificuldade, era muita correria. E no dia da minha formatura, Deus separou a hora da dupla honra para mim. Por quê? Estava lá meu pai, minhas irmãs por parte de mãe e minhas irmãs por parte de pai. E foi algo tremendo. Por quê? Porque meu pai me abraçou e falou comigo que naquele momento ele era o pai mais feliz. Um pai que eu não tive convívio de pai para filho até 23 anos. Por quê? Porque foi muito conturbada a situação. Eu morava na favela com a minha mãe, a família dele não sabia que eu existia. E aí, quando eu cheguei, houve muita resistência de ambas as partes. Mas hoje, qual que é o pensamento que eu tenho hoje? É por isso que eu sou o homem que eu sou hoje, porque Deus veio construindo a minha vida, Deus veio construindo meu testemunho, Deus veio me dando indícios. Para quê? Para que hoje eu tivesse embasamento para ser exemplo para muita gente. Que bom, Deus, que bom. É muito eficaz, né? A primeira pergunta, praticamente, a gente já observa e olha que a gente pergunta para a gente mesmo, qual que é o seu limite? Porque quando o Ronilson usou aqui o termo de falar, eu abri a porta para me ver o que era esse mundo, ele estava destravando algo na vida dele. Claro. Talvez para ele, naquele momento, ser um segurança de uma agência, estava bom e estava confortável. Mas só que ele olhou para aquilo ali e falou assim, não, peraí, eu posso ir além. Então ele recomeçou a vida desde novo. Eu sempre falo, nunca tenha medo de recomeçar. O obstáculo que hoje tem não é para te parar, talvez é para você desviar dele e ir para outro lugar. Mas vamos lá, Ronilson, para a segunda pergunta. Não deixe de acompanhar, tá? Vai ficar aqui também, depois você passa para a produção, no Instagram, acompanha seu trabalho lá, okay, tal, que vai estar aqui seu informe, tá bom? Manda um abraço também nessa entrevista para o Breno Alves, foi meu supervisor, Breno, e hoje eu alcancei uma promoção, primeiro por Deus e depois porque ele confiou no nosso trabalho, tá bom? Eu juntamente ali auxiliava ele, o Bruno, e os dois confiou no meu trabalho. Manda um abraço para eles, tá bom? Porque empresas vai, empresa fica, mas o que a gente tem que ter no nosso coração é gratidão, né? Exatamente. Vamos lá. Segunda pergunta, Ronilson. Já foi uma bomba aqui para nós mesmo, e já o pessoal falou assim, peraí, achei que eu me incomodado. Então vamos lá, segunda pergunta. O que te despertou a inclinar sobre esse
curso acadêmico? Porque muitas pessoas perguntam isso, Nilson, porque uma amiga minha, até da congregação, ela começou a fazer enfermagem, porque eu também já tive esse meio, fazer um curso porque um amigo falou que é bom. Só que aí, tipo, você olha e fala assim, quando você está na metade do curso, você fala assim, pô, não é isso que eu queria. Então é mais tipo uma resposta mesmo assim, o que eu procuro primeiro fazer? Uma coisa que vai me produzir dinheiro, uma coisa que eu gosto, porque nem sempre o que você gosta, o mercado talvez vai chegar, vamos supor, talvez. Você pode gostar de direito, eu também, mas hoje o mercado de direito é um mercado sobressaturado. Tem mercado para todo mundo, mas não é sobressaturado. Então, talvez, tipo assim, talvez eu possa fazer uma coisa para chegar até outra. E você que é um instrutor, você talvez pode aconselhar as pessoas antes de procurar um curso acadêmico, um curso técnico. O que você aconselha disso aí? Porque qual foi a sua história? Eu me inclinei para mim, para essa faculdade. Vamos lá. Quando eu formei na área da vigilância, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de conhecimentos diferenciados. Então, quando eu entrei para fazer o curso de vigilante, era tudo novo e eu vibrava. Sabe? Quando o professor entrava na sala para falar sobre criminologia, aí o cara começava, eu vibrava. Legislação aplicada, por exemplo, direito constitucional, direito trabalhista, direito criminal, eu vibrava com aquilo. Inclusive, você cresceu na favela, então você já sabia o que era o crime, você não sabia como era a inteligência para combater isso. E eu me lembro que quando eu fiz o curso em 2010 na Escola Mineira, e um coordenador do curso, grande Kennedy, abraço para ele também, falou comigo o seguinte: no final do curso ele olhou para mim e falou comigo, cara, você tem um potencial gigante. Você tem um potencial gigante, pode ter certeza que você não vai ficar só nisso aqui não. Eu falei, não, Kennedy, eu vibro com os instrutores dando aula. Aí ele virou pra mim e falou assim, não vai demorar não, você vai dar aula também. Aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer o curso de gestão de segurança privada. E na faculdade, além do conhecimento, a gente busca possibilidades. É um local de network. Por isso é o que eu falo. Meu filho começou na faculdade agora, eu falei com ele, aproveita o espaço de network. Por quê? Todos os professores que deram aula pra gente eram professores que estavam diretamente na área da segurança privada ou atuando de certa forma indiretamente ligados. Sim. Entende? Então, aquilo para mim, tanto que hoje eu faço projetos, esse projeto mesmo que eu te falei do curso de assistente administrativo, começou com um curso de porteiro e vigia, uma indicação de um cara que para mim é referência na segurança privada em Minas Gerais, que foi meu professor. Seu Carlos Andrés. Abraço pro senhor também. Então, assim, aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer o curso meio desacreditado. Por quê? Porque desde o início eu busquei a segurança privada, o meu início na segurança privada foi falta de opção. Não nego, falo isso com os meus alunos na escola. Porque na época eu era porteiro de uma escola. Na época a faixa salarial do porteiro estava R$600, 600 e pouco. E aí um dia eu lendo um jornal, aí eu disse assim, quer ter ganhos mensais de até R$2.000? Falei, que isso? Na época o salário era 600. Eu falei, poxa, o que é isso? Aí tava, torne-se um profissional de segurança privada. Aí eu falei, vou fazer esse negócio. Porque na época foi por busca financeira e falta de opção. Só que aí no curso, eu fui me identificando, certo? Aí eu entrei no mercado, na questão da faculdade, naquela busca de possibilidades, a gente conversava muito, e aí me falaram comigo o seguinte, você sabia que com esse certificado você consegue credenciar para dar várias aulas? Eu falei, olha, aí é uma coisa que eu busco. E você já tinha a palavra guardada também do professor. Exatamente. Aí o que acontece? Aí quando eu acabei o meu curso, de cara eu já deixei de ser refém de uma fonte de renda só. Por quê? Eu saí da faculdade dois meses depois, por intermédio da minha esposa, 2 meses depois, por intermédio dela, um paciente que ela atendeu e tal, eu consegui um contrato de consultoria que eu tenho ele até hoje. Então eu já deixei de ser refém.
Sabe o que é? Já deixei de ser refém. Aí eu busquei o credenciamento. Então, assim, com um toque, um piscar de olhos, além da vigilância, eu já tinha o contrato de consultoria e já tinha a porta da escola aberta para me dar aula. Entende? E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. E é o que eu falo, hoje a gente tem uma ferramenta muito grande na nossa mão. A internet. Falo com os meus alunos todos os dias, em todas as aulas. Gente, você já parou para pensar quantas horas você perde olhando para a tela do celular? Entende? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque com poucas horas, poucos minutos olhando a tela do celular, a gente consegue adquirir conhecimento. Por quê? Várias plataformas de curso gratuito. Entende? Então, ao invés de você deixar de ficar olhando status de fulano, status de ciclano, não falo que eu não olho, tá, pessoal? A gente tem que deixar claro. Só que a gente dosa uma coisa e dosa a outra. Entende? Mas a questão da gestão de segurança privada, eu me inclinei realmente, diretamente para isso, depois do meu primeiro semestre. Que aí eu falei assim, opa, eu tô no que eu sei fazer realmente. E o que eu gosto. E dentro da minha sala tinha é o que eu falo. Hoje em dia, para você descobrir o que você gosta na questão acadêmica, depende de qual que é o seu objetivo na sua vida acadêmica. Por quê? Dentro da minha sala eram vários objetivos diferentes. Tinha a turma do Exército, que queria o certificado para participar de concurso, porque estava perto da hora de sair. Tinha uma outra turma que entrou porque alguém pressionou da família, você tem que fazer alguma coisa, foi lá e fez. E tinha eu que queria aprender. Eu queria aprender. Não é à toa que às vezes a gente tinha problemas, eu falava, não deixa minha esposa e meus filhos em casa à toa. Eu venho aqui, eu venho para aprender. E eu vou aprender. E a prova disso, o resultado desse objetivo é hoje. Por quê? Porque eu só consigo fazer algumas coisas porque eu quis aprender na faculdade. Forte. Entende? Hoje eu consigo fazer um plano de segurança porque eu fui muito bem ensinado e eu quis aprender o que compõe um plano de segurança. Bacana. Entendeu? Hoje eu consigo fazer uma consultoria, por quê? Porque eu fui ensinado e eu quis aprender todos os pontos que compõem uma consultoria. Então foi desse jeito. Eu me inclinei diretamente para a segurança privada quando eu defini o objetivo. Qual que é o meu objetivo? Não, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero trabalhar com isso. E a cada dia que passa a gente vê novas possibilidades dentro da segurança privada. Falo com você, não tem vergonha nenhuma de falar. Hoje eu sou vigilante numa empresa. Mas eu tenho para mim que eu estou vigilante. Porque eu quero mais, eu busco mais. Entendeu? E quando a gente busca, quando você batalha, quando você trabalha, né? A Bíblia não fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E você buscar tudo dentro da legalidade é uma demonstração de amor a Deus. Por quê? A dificuldade vai vir. Fora da legalidade é muito fácil fazer. Agora, dentro da legalidade, é o que é o difícil. E tem um princípio bíblico que você aplicou aí, que você falou assim, a questão das pessoas querem mudar a mente, mas não tem dedicação naquilo que quer fazer. E tem um princípio bíblico nisso aí que fala, faça tudo como estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Então ali alguns estavam fazendo para outros objetivos. Exatamente. E ali você estava contando com quem? Com Deus e seu esforço. Exatamente. Eu costumo dizer que você estava ficando na condição do próprio Josué, com medo de encarar uma jornada em Josué capítulo 1, porque Moisés tinha morrido. Aí Deus falou com ele, se esforça-te. Deus não falou com ele, eu vou fazer você não. Deus falou com ele, se esforça-te, não tenha medo, não fique pasmo, porque aonde você andar eu estarei contigo. Entenda-se essa palavra. Deus está com você, mas ele te deu perna para você caminhar. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá na terceira pergunta, Ronilson. Sabemos que em todas as trajetórias, seja um relacionamento, empresa, vida familiar,
Há momentos difíceis e há momentos prazerosos. Eu acredito que tudo que você pega para fazer é uma guerra, mas só que dentro dessa guerra tem várias batalhas. Exatamente. Então, terceira pergunta. Algum momento você pensou em desistir? Tipo assim, pô, tá pesado, não vai dar mais não. E se realmente houve, por que você teve esse... Pensei em desistir. No meu segundo período na faculdade, na primeira graduação de gestão de segurança, eu pagava aluguel. Então, houve um mês. Nossa, Luz. Sério? Nossa. Ô, Glória! Glória a Deus. E o celular aí? Tá gravando, mas tá. Dá um start aí.